Porra, monstro! Você não pertence a este... Olá, pessoas. Sabem, uma das minhas franquias favoritas é sobre os lendários caçadores de vampiros, Castlevania. Quem é você? Castlevania é uma franquia bastante extensa e hoje ela conta com mais de 30 jogos. Ei, me responda, lobisomem imundo! Lobisomem é lobo. Eu sou uma raposa, animal! Ai, filha da puta, minha perna, porra! Ah, meu irmão, para de drama, é só comer o franguinho que tu fica suave. Bem, como eu disse, Castlevania é uma das minhas franquias favoritas. Muitos de vocês já devem conhecer ou ter ouvido falar de Castlevania, porém uma molecada aí conhece apenas pela série da Netflix e não pelos jogos. E hoje eu quero falar sobre Castlevania de modo mais geral, onde começou, quais foram os altos e baixos da franquia e como chegou onde está. Eu já vou deixando claro que esse vídeo vai ser um resumo da franquia, até porque, como eu já disse, Castlevania tem mais de 30 jogos, uns nem tão conhecidos e outros mais obscuros. Vai! Para de jogar bosta e dá dano, miséria! Acerta essa merda, seu caralho! Acerta! Isso fora os materiais relacionados que eu nem sequer conheço. Então, se eu falar de todos eles, a gente vai ficar aqui por um bom tempo. Enfim, com tudo dito, vamos lá. Bem, eu acho que podemos começar aqui pelo primeiro jogo. Mas para isso a gente vai ter que voltar para uma época onde videogames eram mais simples, mais especificamente em 1986, na era de ouro do Nintendinho, e onde nasceu o primeiro Castlevania. Castlevania 1, assim como todos os jogos de NES, era um jogo simples com um enredo simples. Mais um século se passou e Drácula acordou novamente de seu sono para tocar o puteiro. E cabia a Simon Belmont, descendente de uma família de caçadores de vampiros, para entrar no castelo e descer o cacete no bicho. Castlevania 1 na época teve suas inovações. Os controles eram simples. Você poderia atacar com um chicote, a vampiriquira, que aumentava de tamanho sempre que você pegava um upgrade. Segurando a seta para cima e apertando o botão de ataque, você poderia usar suas sub-armas. Sub-armas essas que poderiam ser adquiridas nas fases, mas que só poderiam ser usadas desde que você tivesse o número de corações necessário. Como em todo jogo de plataforma, aqui você também pode saltar. Porém, quando você pula, é como se estivesse controlando uma bola de boliche. Você não pode controlar o salto como Mario, por exemplo. Na real, o personagem em si parece uma bola de boliche. Simon é travado pra um cacete. Você tem que prestar muita atenção nos seus movimentos para acabar não caindo no buraco. E falando em buraco, isso por aqui tem muito. Não é difícil um bicho encostar em você e te dar um coice para um buraco. Então, com o Simon sempre andando com merda nas calças, buraco para todo lugar e inimigos que te dão um coice de cavalo, esse jogo se tornou bem difícil. Mas não se engane, esses pequenos fatores não significam que esse jogo é ruim. Essa jogabilidade de bola de boliche não é ruim e não estraga o jogo. E se tornou uma identidade de Castlevania, por ser bastante única. De fato, o jogo é bem difícil, mas isso era comum na época. Como os jogos não podiam ser muito extensos, os desenvolvedores tinham que dar ênfase na dificuldade para aumentar o tempo de jogo. E por mais que Castle seja difícil, não é nenhum absurdo. Enfim, Castlevania teve uma boa recepção, vendeu muito bem e consequentemente ganhou uma sequência. Mas do contrário do primeiro jogo, não foi lá aquelas coisas. Castlevania 2 The Simon's Quest. A história desse jogo segue com uma sequência cronológica do primeiro jogo.
Após Simon ter derrotado Drácula, antes de morrer, Drácula jogou uma maldição em Simon. Uma aparição brota no cemitério dos Belmonts e diz para Simon que para ele se curar da maldição, teria que encontrar os restos mortais do Drácula e queimar na ruína de seu castelo. E mais tarde, no final do jogo, Drácula ressuscita graças a uma parte que Simon desconhecia, mas leva um cacete de qualquer jeito. Castle 2 não é muito diferente do primeiro em jogabilidade, mas temos alguns poréns. O jogo tentou ser mais ambicioso, sair mais do linear e focar mais na exploração, te fazendo ter que falar com NPCs em cidades diferentes, comprar itens e melhorias e etc. Além de ter um sistema de ciclo de dia e noite que, quando a noite cai, os monstros ficam mais fortes. Essas adições parecem ser interessantes. Um sistema de dia e noite naquela época era realmente uma novidade. O porém é que esse jogo tem muitos problemas. Algumas traduções confusas que quebram sua progressão, a perda de todos os corações quando você morre, e corações esses que são usados para comprar os itens necessários, progressão confusa em geral, enfim, são vários problemas. De fato esse jogo é ruim, mas não é o completo lixo. Bem, pelo menos não é algo que me dá vontade de vomitar enquanto jogo. Simon's Quest é um jogo que ficou bem conhecido na internet, já que ele foi responsável pelo nascimento de um dos maiores veteranos do YouTube, o Angry Video Game Nerd, que em 2004 fez o seu primeiro vídeo falando sobre Simon's Quest. This game sucks. Castlevania 1 and 3 are great classic Nintendo games, but for Castlevania 2, Simon's Quest, the game designers obviously were not thinking straight. E olha que na época nem existia YouTube. What the fuck? Por mais que tenha muitos problemas, algo que esse jogo definitivamente faz bem é a trilha sonora. Aliás, a maioria dos Castlevanias tem uma trilha sonora excelente, e sempre vai ter aquela música que vai ser memorável. Todavia, Castlevania 2 vendeu bem, e uma sequência foi lançada, o lendário Castlevania 3. O time de desenvolvimento viu que Simon's Quest não teve uma recepção tão boa em relação a gameplay, então eles tiveram duas opções: arriscar em inovar novamente ou voltar à fórmula que deu certo. Então, Castlevania 3 chegou voltando às raízes, mas com algumas adições. A história de Castle 3 não tem um conceito diferente. Há mais de 200 anos antes dos eventos de Castlevania 1 e 2, Drácula ressurge novamente e tá tocando terror. Então, Trevor Belmont é chamado de volta para Valáquia pela igreja para descer o cacete no bicho, mesmo sua família tendo sido exilada pelo pessoal temer seus poderes sobre-humanos. E durante a aventura, Trevor irá se encontrar com Sypha, uma maguinha bolada, Grant, o pirata que não estica, e Alucard, o filho do Drácula. Esses que irão auxiliar Trevor em sua aventura como personagens jogáveis. No final da aventura, Trevor e seus parceiros acabam cruzando toda a Valáquia e desceram um cacete no Drácula. E após o bichão ser derrotado, Alucard foi dormir e só vai acordar daqui a alguns séculos, Grant ajuda Trevor na reconstrução da Valáquia e Sypha pede Trevor em casamento, assim dando continuidade ao clã dos Belmonts. Se você achou essa história familiar, saiba que é nela que a série da Netflix se baseou. Enfim, Castlevania 3 seguiu com uma gameplay mais linear assim como o primeiro. O porém é que você tem a liberdade de pegar rotas diferentes no final de cada fase, assim totalizando 16 fases no jogo todo. Como eu havia dito, no decorrer da aventura você irá encontrar os companheiros de Trevor, esses que são personagens jogáveis e têm habilidades distintas, assim totalizando 4 personagens jogáveis no jogo. A música de Castle 3 não decepcionou. E não mesmo, a trilha sonora era fantástica pro Nintendinho, mas acontece que o Nintendinho que tínhamos no resto do mundo era diferente do que se tinha no Japão, já que lá na terra dos Yamete Kuderasai, eles tinham um Famicom, que não era muito diferente do Nintendinho, mas tinha um chip de áudio superior. Assim, alguns jogos como Castlevania 3 tinham uma música com qualidade superior nele.
Enfim, Castlevania 3 teve uma recepção excelente, é um jogo fantástico mesmo sendo tão difícil quanto o primeiro, e muitos fãs da franquia consideram Castlevania 3 disparado como um dos melhores Castlevanias. E é o favorito de uma galera aí. Enfim, o tempo foi se passando e chegou-se a nova geração de consoles da época, o Mega Drive e o Super Nintendo. E ambos os consoles receberam algum Castlevania. Porém, o meu foco aqui é no titã que chegou no Super Nintendo, o Super Castlevania 4. Castlevania 4 pode-se dizer que é um remake do primeiro jogo, já que a história é a mesma, mas o jogo em si é totalmente diferente, tendo fases que se passam fora do castelo, músicas totalmente novas e algumas sendo remixes, a jogabilidade não parecia mais uma bola de boliche e os controles do chicote foram totalmente atualizados, agora com Simon tendo a possibilidade de chicotear para várias direções, e também fazer isso. Sem contar que você também usa o chicote para se pendurar em ganchos, e com a adição dos botões frontais do controle do Super Nintendo, agora você pode usar a sub-arma apenas apertando o R e não precisando segurar para cima. Super Castlevania 4 é simplesmente maravilhoso, e é um jogo muito equilibrado. Enquanto o Castlevania 3 era difícil ao ponto de te deixar hipertenso, o 4 tem uma curva de dificuldade muito balanceada, assim deixando o jogo totalmente divertido e não te frustrando tanto. Então, para quem quer começar a jogar um Classicvania, Castlevania 4 é o jogo mais recomendado. Ai, Nerf, mas você reclama da dificuldade dos outros Castlevanias porque você é um Nutella. Você não é um gamer de verdade assim como eu. Eu zerei Castlevania 3 10 vezes e nem é um jogo tão difícil assim. Você é só um Nutelinha que só jogou joguinho easy. Tá legal, senhor gamer de verdade. Entendi. E se por acaso você também acha que o pessoal de hoje em dia é tudo Nutella por não jogar jogos difíceis para um cacete, eu deixei a minha resposta para o seu comentário nesta carta. Mas, Nef, você tinha dito Classicvania. O que você quis dizer com isso? Logo logo eu explico. Pois agora nós chegamos no magnum opus da franquia. O jogo que muitos de vocês pelo menos já ouviram falar. Senhoras e senhores, Castlevania Symphony of the Night. Após os eventos de Castlevania 3, mais de 300 anos depois, Alucard acorda de seu sono. Naquela época, Drácula havia sido derrotado por Richter Belmonte. Porém, 4 anos se passaram e Richter havia sumido, e de repente o castelo Drácula aparece novamente, e Alucard vai até lá para destruí-lo. Symphony of the Night simplesmente mudou o que conhecemos como Castlevania. O jogo pegou um rumo totalmente diferente do que se tinha visto até então. O jogo não era nem mais um pouco linear e tinha vários elementos de RPG, como sistema de níveis, equipamentos, loja e por aí vai. O castelo era enorme, e para progredir para certas áreas, era necessária alguma habilidade específica, que poderia ser encontrada explorando o castelo. E esse estilo de progressão acabou lembrando muito de Metroid, e com esses elementos de RPG e etc., os jogadores batizaram o estilo do jogo como Metroidvania, que hoje se tornou um subgênero aplicado em diversos jogos. O principal responsável pela obra de arte que Symphony se tornou foi o diretor Koji Igarashi, que queria que o jogo fosse mais duradouro. E do contrário do que muitos pensam, segundo as palavras de Koji, ele se inspirou em Zelda e não em Metroid. Detalhe que, como Symphony era um jogo 2D, para competir com os jogos 3D do mercado, era necessário que Symphony tivesse a pixel art mais bela possível. E assim foi feito, e muito bem como dá pra ver. E com a nova tecnologia dos CDs, acabou sendo possível reproduzir músicas gravadas em boa qualidade nos jogos. Em Symphony, acabou aproveitando extremamente bem essa possibilidade. As músicas de Symphony são extremamente marcantes. Todas as músicas desse jogo ficam coladas na cabeça, e provavelmente você já deve ter ouvido alguma delas por aí e nem sabia de onde veio. Se você reparou, você deve ter percebido que o Alucard mudou bastante do terceiro jogo. E antes que me pergunte, não, ele não fez uma harmonização facial.
What the fuck? Mas sim, foi o novo design criado pelo artista Ayami Kojima, que ilustrou a capa do jogo e acabou criando uma nova pegada nos protagonistas de Castlevania, deixando eles mais charmosos, digamos assim. Enfim, Symphony tem uma gameplay incrível, gráficos maravilhosos, música incrível, mas por mim a progressão desse jogo tem um porém. Olha, Symphony marcou a infância de muita gente e é o jogo favorito de várias pessoas. Mas eu não joguei Symphony na minha infância, portanto eu não tenho um fantasma da nostalgia me dizendo que o jogo é totalmente perfeito. Eu reafirmo, Symphony é um jogo maravigold, que beira a perfeição. Mas a progressão desse jogo tem um certo porém. O jogo começa legal, você vai jogando, explorando o castelo, pegando coisa aqui e ali, e daí você chega na sala do Drácula. E quem te espera lá não é o Drácula, mas sim o Richter, dizendo que agora é o senhor do castelo e blá 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 blá. Beleza, você derrota o Richter e o jogo acaba. Só que não, porque na real existe a caceta de um castelo invertido. Agora você me pergunta, Neif, se o jogo acabou quando se mata o Richter, como eu acesso esse tal castelo invertido? Muito simples, meu caro. O que rola é que o Richter está sendo manipulado. Então, para ver o bicho que está manipulando ele, você tem o item chamado Holy Glasses. E como se consegue esse item? Simples, meu parceiro. Primeiro você vai precisar de 2 anel bolados, o anel de prata e o anel de ouro. Daí você procura a armadura quebra-espinho, que fica... sei lá, vá procurar. Depois disso, você precisa passar por um corredor que antes era inacessível. E seguindo em frente, você vai achar o anel de prata. Depois, procure pela Sucubo, derrote ela e consiga o anel de ouro. Após isso, vá até a sala do relógio. Não vai acontecer nada, mas se você equipar os 2 anéis, uma passagem vai se abrir. Desça a passagem e seguindo em frente você vai encontrar Maria, que vai te dar o Holy Glasses. E então, quando você for enfrentar o Richter, a bola bolada vai aparecer e você bate nela. E então, Richter vai sair do transe e o castelo invertido vai ser liberado. Falando assim, parece até ser mais fácil. Mas agora me diga, se eu não tivesse um guia, um detonado, ou sei lá o que, como eu ia saber dessa merda? Como o Symphony hoje é um jogo muito manjado, todo mundo te fala o que fazer e você acaba não reparando nisso. Mas se você tiver por conta própria, você não vai saber disso. E o povo que conseguiu liberar o castelo sem ajuda é uma baita minoria. Pois se fosse apenas um chefe secreto ou sei lá o que, eu não falava nada. Mas a gente tá falando da metade do jogo! Mas enfim, Symphony foi um esculacho de vendas, o jogo ficou extremamente popular e muita gente o considera como um dos melhores jogos já feitos na história. Após o sucesso do jogão, os próximos Castlevanias começaram a adotar a fórmula do Symphony, como por exemplo os títulos lançados para os portáteis, e dentre eles destaque para um dos meus favoritos, o Castlevania Area of Sorrow, que é um jogo totalmente equilibrado e não tem muito mistério na sua progressão. E mais tarde, a fórmula Metroidvania foi adaptada para o 3D nos títulos de PlayStation 2, sendo apresentada em Lament of Innocence e Curse of Darkness. Lament e Curse são bons, têm seus problemas, mas não são jogos ruins. O Lament eu praticamente nem joguei, então não posso falar muito. Já o Curse foi o primeiro Castlevania que eu zerei, mas isso foi quando eu tinha uns 10 anos de idade. Então eu não lembro de muita coisa. Mas eu posso garantir que é um jogo divertido. Foi passando-se os anos e em 2010 é lançado o novo grande título da série, Castlevania Lords of Shadows. Lords of Shadows foi um jogo bastante injustiçado pelos fãs de Castlevania. Koji Igarashi não esteve envolvido no projeto, já que ele havia saído da Konami, e o jogo não seguia a fórmula dos Metroidvanias. E era bastante similar a God of War na questão da gameplay, e por isso foi bastante chamado de cópia de God of War. Mas não se engane, ruim é algo que esse jogo tá longe de ser. A história de Lords é um dos seus pontos principais. Ela tem de ser um reboot da história original de Castlevania, ou seja, ela não tem relação com os jogos anteriores da franquia. No ano de 1047, um Batutinha conhecido como Lorde das Sombras está ameaçando o equilíbrio entre a Terra e os céus. Ele joga um feitiço sobre a Terra que impede as almas de subirem até o céu.
Junto disso, as criaturas das sombras ficam circulando por aí e literalmente tocando terror, assim ameaçando a população. O protagonista da história é Gabriel Belmont, um membro da Irmandade da Luz, uma galera que tá aí pra descer o cacete nos monstros. A esposa de Gabriel, Marie, havia sido morta por um monstro recentemente, e por causa do feitiço ela não pode ir pro céu. Badabim badabum, agora Gabriel pretende derrotar as 3 facções do Lorde das Sombras para conseguir o equilíbrio da Terra e do céu de volta. Tá, obviamente a história não é exatamente do jeito que eu falei. Tem muito mais coisa, mas é por aí. E sim, eu não joguei o jogo todo. Até porque esse jogo é longo pra um cacete. O jogo é bastante divertido, tem sessões de puzzles, uma exploração bacana, e a coisa que mais chamou a atenção foi a direção de arte dele. Sério, brother, esse jogo é lindo para um cacete! Os caras acertaram aqui em cheio. Uma outra característica desse jogo é que tem uma pegada bastante cinematográfica, e para minha surpresa, Hideo Kojima estava envolvido na direção desse jogo. Bem, eu contei aqui um resumo bem imbecil da história, mas ela é muito mais extensa do que eu contei. E na minha opinião, é uma das melhores histórias que eu já vi em Castlevania. Sabem, os Castlevanias não têm uma história ruim, mas também não é lá aquelas coisas. Já que na maioria dos jogos dá pra resumir o conceito como Drácula volta de novo e alguém vai ter que dar uma chinelada nele. Lords of Shadow tem um foco diferente, procurando desenvolver mais o personagem principal, tendo Gabriel uma das histórias mais trágicas e chocantes da franquia. Então, acaba que Lords não tem nada a ver com Drácula, já que até então ele não existia. Bem, eu acho que não deve ser um spoiler muito grave. Mas no final do jogo, Gabriel se torna o Drácula. Eu não acho que isso seja um spoiler grave, já que isso fica claro na sinopse do segundo jogo. Agora, como o Gabriel se tornou o Drácula, sei lá, parceiro, vai jogar o jogo. Enfim, eu não joguei muito do Lords, então eu não tenho muito o que falar sobre ele. Mas eu posso dizer com certeza que é um bom jogo. Lords of Shadows teve notas boas, vendeu bem. E como vendeu, já que Lords simplesmente se tornou o Castlevania mais vendido da franquia até hoje? Caracas. Porra! E em 2013 teve uma sequência lançada para Nintendo 3DS. Esse que sim voltou com a fórmula da Metroidvania. E em 2014, Castlevania Lords of Shadows 2 foi lançado, prometendo concluir a releitura da série. Após isso, até a data dessa gravação, nenhum outro jogo principal da franquia foi anunciado. Enfim, é isso. Eu quero deixar claro que eu sou um fã de Castlevania, mas eu não sou nenhum expert da franquia. Então, tem muita coisa que eu não sei. Esse vídeo foi um baita resumo dos jogos que eu considero mais importantes de se conhecer na franquia, e eu espero que vocês tenham gostado. Mas enfim, é isso. Obrigado a você que assistiu essa merda até aqui, e até a próxima. Eu sou o Neif, e obrigado. Tá dando! Tá dando, por favor!